A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem em seus lares. Gratidão a todos por estarem aqui novamente, mais um Evangelho do Grupo Esperançar. Que bom que você veio para a gente unir nossas forças, nossas luzes e fazer essa corrente espiritual tão importante para nós, tão importante para o planeta nesse momento que estamos passando. Você que está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo e se una a esse elo de luz que nós construímos ao longo desse ano todo em que precisamos ficar em casa. Hoje nosso Evangelho vai falar sobre o trigo e o joio. A parábola que Jesus trouxe para nós. E eu vou ler do livro O Redentor uma explicação breve sobre a parábola do trigo e do joio. Os bons obreiros semeiam a semente, semeiam a boa semente, mas, terminado o trabalho e enquanto descansam, os inimigos do bem semeiam o mal, de forma que a seara apresenta sempre o bom produto misturado com o mal. E ambos, todavia, crescem juntos, e não deve separar um do outro, a não ser quando a seara amadurece e chega a hora da colheita, quando então o joio pode ser separado e queimado, enquanto o trigo, limpo, é recolhido aos celeiros. A hora justa, assim como o trigo e o joio, os homens serão também separados, e os sinos já estão tocando, avisando a chegada dessa hora. Então, o que Jesus traz para nós nessa parábola? Enquanto uns trabalham para semear a boa semente, outros estão trabalhando para semear o que é ruim, o joio. Uns estão no trabalho de plantar trigo, outros estão no trabalho de plantar joio. E nós estamos plantando no mesmo terreno. Afinal, eles vão crescer juntos. E apenas quando a gente amadurece, a gente vai perceber a diferença entre os dois. Então, bem e mal são muito parecidos. E a gente tem que se deixar amadurecer para poder distingui-los melhor. E como é que a gente faz para amadurecer? Sempre para saber o que é o bem e o mal, a gente tem que ter uma base. E a vida do nosso Mestre Jesus é essa nossa base, para distinguirmos quando estamos plantando a semente certa, quando estamos plantando algo de ruim. Porque também é muito fácil a gente dizer que a gente está plantando as coisas boas e outras pessoas plantando coisas ruins. Não, como elas crescem juntas, dentro de nós também tem esses dilemas. Nós também convivemos com trigo e joio dentro dos nossos sentimentos. Nós ainda, embora nos apoiamos no nosso Mestre, embora estejamos estudando,
embora estejamos nesse caminho de plantar mais o bem que o mal, mas nós ainda também deixamos o terreno para semear o joio também. Mas o fato da gente poder distinguir os dois já é um bom avanço. Embora a gente faça algumas coisas ruins, se a gente já consegue distinguir isso daquilo que é bom, nós já estamos avançados num bom caminho. Nós precisamos estar atentos a isso. Saber que entre o nosso trigo também tem joio. E que nós chegaremos em um momento tão amadurecidos na vida do nosso Mestre, no nosso aprendizado com o Evangelho, com o Livro dos Espíritos e tantos outros lugares que podemos aprender, fazendo isso, que nós vamos amadurecer para poder distinguir o que é em nós joio, o que é em nós trigo. E se esses tempos estão chegados, é hora da gente começar a se perceber mais. Nós devemos olhar para dentro de nós, nosso terreno. Está tudo preparadinho, bem, nós estamos cuidando dele. Nós não devemos abandonar nosso terreno, porque senão o joio vai nascer e a gente vai confundi-lo com o nosso trigo. Então devemos sempre estar muito atentos na nossa vida, na nossa plantação, naquilo que estamos plantando todos os dias. Todos os dias nós plantamos algo. Então, Jesus sabe dessa nossa pequenez. E mesmo assim Ele permite que o joio cresça em nós. Porque Ele quer, com o nosso livre-arbítrio, que a gente perceba que plantamos errado. Como diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, o Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Então, pelo amor do nosso Mestre, Ele permite que o joio cresça em nós. Mas se a gente o percebe, é aí que Ele fica orgulhoso. Porque é isso que Ele quer. Que nós percebamos o que fazemos de errado. Segundo ainda Emmanuel, o homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio. Que bom que a gente está percebendo o mal dentro de nós, o mal no mundo, mas não podemos perceber isso e deixar lá, e levar para a seara junto com o trigo. Ela precisa ser eliminada. Precisa deixar de lado isso. A partir do momento que você já percebeu o mal, não dá para ir adiante com ele. Não dá para dar desculpas
de que não sabia. Nosso Mestre Jesus permitiu que eles crescessem juntos, mas cabe a nós perceber e separar um do outro. Que todos nós possamos colher nosso trigo. Segue o Evangelho. Boa noite, amigos do Grupo Esperançar, sejam muito bem-vindos ao Evangelho dessa noite. Hoje eu convido vocês a fazer uma reflexão sobre a parábola do joio e do trigo. Essa parábola é uma parábola bem conhecida, né? Todos já devem ter ouvido, mas tem um pedacinho dela que resume a história, que é o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Não sei vocês, mas todas as vezes que eu ouço essa parábola, ela me remete a uma ideia de julgamento. De julgamento a tudo que está fora da gente, ao julgamento ao mundo que nos cerca, julgamento às pessoas com as quais a gente se relaciona. E uma das coisas mais fáceis de se fazer é julgar o outro. Uma das coisas mais naturais a se fazer é julgar, porque a gente tem aquela ideia de que o que é nosso, a nossa verdade, é o certo, é o correto, e o que vem do outro é o errado. Que ele, o outro, tem que aceitar a minha verdade. E aí a gente acaba por julgar todas as ações, as situações. Mas pensando esses dias nessa parábola, né, pensando sobre a reflexão que eu queria passar para vocês, me veio a ideia da gente, ao invés de olhar para fora, tentar olhar para dentro da gente e tentar separar esse joio do trigo dentro da gente. E aí eu cheguei à conclusão de que essa é uma das coisas mais difíceis a se fazer, porque a gente tem aquela ideia de que nossas verdades são absolutas. E nesse momento eu acho que a gente está passando, né, que está todo mundo tão voltado para si, para sua família, para dentro da sua casa. É natural que a gente tenha um conflito de pensamentos, de sentimentos. Então tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está feliz, contente, se sente capaz de levar em frente, de enfrentar qualquer coisa. E existem outros dias que a gente está, né, mais com medo, mais angustiado, mais incapaz de enfrentar tudo isso. E aí existem esses conflitos de pensamento que é impossível fugir deles. Então, o que a gente pode fazer para encontrar um caminho que seja um pouquinho mais suave para a gente trilhar nesse momento? Eu acho que se a gente tiver o discernimento de pensar, né, de conseguir separar o que é bom do que é ruim para a gente, né, dentro da gente, quais são os pensamentos que vão nos levar a momentos de tristeza, de depressão, de angústia, e quais são os pensamentos que podem desencadear algo bom dentro da gente. Claro que é um momento difícil, é um momento que a gente está esgotado, existe um esgotamento de todos os tipos, emocional, físico, psicológico, mas eu acho que se a gente não tentar separar o joio do trigo dentro da gente, a gente acaba ficando sem esperança, né? E a esperança nesse momento é o que está segurando a gente, que está levando a gente para frente. Então, toda vez que a gente começar a ter pensamentos de desespero, de medo, a gente tem que orar e vigiar, né? Como a gente sempre fala lá no Esperançar. E acho que esse é o caminho para a gente passar por todas essas coisas, enfrentar tudo isso. Então, se a gente conseguir ser capaz de separar, de ter esse discernimento,
né? De conseguir entender o que nos faz bem, o que nos leva a ter momentos de esperança e fazer mais disso. Né? Desde os primórdios, os homens fizeram sempre isso. Né? Esse foi o parâmetro que nos trouxe até aqui. Esse foi o parâmetro de sobrevivência da nossa espécie. Então, se isso é bom, se isso te faz bem, se isso te dá boas sensações, faça mais disso. Se isso te dá medo, se isso te apavora, se isso te assusta, fuja. Então, foi assim que os homens da caverna sobreviveram, né? Foi assim que eles ficaram alertas a essa questão do seu bem-estar, da sua sobrevivência. E eu acho que se a gente trouxer esse conceito para dentro da gente, as coisas ficam um pouquinho menos difíceis, digamos assim. Então, o que te faz bem? Né? O que te faz feliz nesse momento? É estar com a sua família, ler um livro, meditar, pensar sobre os seus planos no futuro, se dedicar um pouco mais ao seu trabalho, pensar em algo que você possa fazer para ajudar as pessoas, pensar em coisas boas, em mensagens boas a serem transmitidas. É esse o caminho, é por aí que a gente tem que ir. Agora, de nada vai ajudar a gente ficar com medo, a gente ficar deprimido, a gente perder a nossa esperança. Porque aí o nosso instinto de sobrevivência, ele também vai começar a desaparecer. E é nesse momento que o joio cresce. Né? É lógico, existe o joio e o trigo, e isso é completamente benéfico, no meu ponto de vista. Né? Se não existisse o joio, a gente não daria valor devido ao trigo, e a gente também não seria capaz de ter esse discernimento. Então, essa mistura, né, que cresceu a erva e frutificou, e também o joio, eu acho que essa mistura é absolutamente necessária. Só que a gente tem que ser capaz de separar, a gente tem que ser capaz de ter o discernimento, porque sempre os dois crescerão juntos, sempre. E aí cabe a nós entender qual é a nossa missão, entender qual é o nosso papel, entender o que a gente pode fazer primeiro dentro da gente e depois fora. Então essa parábola de joio e trigo, apesar de ter a ideia de algo fora de nós, ela também pode ser trazida para dentro. E aí a gente tem que sempre pedir ao Mestre Jesus, nas nossas orações, nas nossas preces, que nos faça capaz de entender, de ter o discernimento, de conseguir separar o joio do trigo. E dessa maneira a gente conseguir não só nos ajudar, mas também ajudar o outro. Que é aquela velha história do avião, né? Então, se acontece uma pane no avião e as máscaras caem, eu jamais consigo ajudar o outro se eu não colocar a máscara primeiro. Então, não é uma atitude egoísta nesse momento, é uma atitude de você ser capaz de ajudar o outro, você estar preparado para ajudar o outro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar a máscara em você, e aí sim você vai ser capaz de ajudar o outro. Né? Então, se a gente pensar dessa maneira, primeiro tentar separar o joio e o trigo dentro da gente, para a gente ser capaz de ter esse discernimento, de somente cultivar pensamentos bons, né? Somente alimentar esses pensamentos bons, essas coisas positivas dentro da gente, porque joio sempre vai haver, nós somos humanos. Se não houvesse joio dentro da gente, a gente não estaria mais nesse plano, a gente não precisaria desta reencarnação, né? Não precisaria das nossas vidas todas aqui de aprendizado. Então, se nós estamos aqui é porque ainda existe joio dentro da gente. Então, vamos pedir ao Mestre Jesus, humildemente, que Ele nos faça cada dia mais um pouquinho mais capaz de separar esse joio do trigo dentro da gente primeiro, para depois a gente poder trazer isso para o nosso mundo exterior, para a nossa convivência, para a nossa relação, para os nossos
momentos em família, com amigos, para nossa contribuição para o mundo, né? E aí eu acho que se torna um pouquinho mais fácil da gente conseguir separar o joio do trigo fora da gente. Espero ter conseguido passar a ideia para vocês, né? Que essa reflexão me veio esses dias. Espero que todos tenham entendido a maneira com que eu falei, né? E a maneira que eu tentei passar essa mensagem. E vamos em frente, seguimos com o Evangelho. Boa noite. No episódio de hoje, vamos estudar a segunda parábola ligada a esse universo da agricultura. Uma parábola que também está no Evangelho de Mateus, na sequência da parábola do semeador. É a parábola do trigo e do joio. E a ordem é essa, trigo e joio. Embora muitas vezes a gente diga do joio e do trigo. Mas a ordem é trigo e joio porque o trigo foi semeado primeiro. O joio foi semeado em segundo lugar. Essa parábola se encontra no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículo 24 a 30, e fala de uma semeadura feita num campo todo propício à recepção da semente, mas quando os servos dormiram, veio o inimigo e semeou o joio. Uma semente muito parecida, uma planta no seu início muito parecida com o trigo. Quando os servos descobriram essa astúcia do inimigo, queriam então extrair todo o joio do campo, e o Senhor daquele plantio disse que não, que deixassem crescer ambos juntos e que na ocasião da ceifa seria separado o trigo do joio, para que não se corresse o risco de, ao arrancar o joio, trigo viesse junto. Bom, o primeiro aspecto que a gente destaca também nessa parábola são as características da agricultura da época de Jesus. É muito curioso que a parábola também reflita uma prática agrícola daquele tempo de não preparar antecipadamente o terreno. O terreno só era arado, só era preparado depois de lançada a semente. E aqui uma outra característica. Na ceifa é que se fazia uma separação mais austera, mais delicada do que era a erva daninha e do que era a planta cultivada, cujo fruto se aguardava ansiosamente. O primeiro impulso dos lavradores é de arrancar o joio, é de fazer um processo de limpeza indiscriminado e restrito, mas o Senhor dessa plantação, que aqui simboliza Deus, orienta que não se fizesse a colheita do joio, da planta lançada pelo inimigo, antes que estivessem no seu pleno crescimento. Uma parábola muito rica, porque Jesus a conta para falar do reino de Deus. Toda vez que Jesus se refere ao reino de Deus, ele quer dizer sobre o processo de administração divina. A administração divina do mundo e a administração divina dos corações humanos. A primeira lição a ser extraída é de que nenhum de nós cresce espiritualmente e o mundo também não se desenvolve sem a observância, sem o cuidado e sem a ação providencial de Deus. Nós podemos dizer em linguagem popular, ninguém está, o Deus dará. A providência divina nos observa de perto. Cada movimento da nossa alma e cada movimento do mundo expressam o cuidado e a resposta daquela plantação à ação divina. Aqui no caso, o Criador sempre semeando trigo, o que vai gerar o pão divino, o alimento espiritual, vindo da semente de trigo. Mas o inimigo, que pode representar aqueles sentimentos interiores ou aquelas nossas posturas e cristalizações internas, que representam adversários, oponentes a essa ação divina, e num plano social, todos aqueles que se identificam com a maldade ou que se colocam numa posição frontalmente contrária
a ação saneadora ou regeneradora de Deus no mundo social, cujo resultado é a semente do joio, muito parecida com o trigo no seu início, mas que se diferencia no momento da colheita. Aqui vale aquele conselho de Jesus: conhece-se a árvore pelo seu fruto. É muito difícil distinguir o bem do mal na sua origem. É no resultado, nos frutos, quando a gente começa a ver a consequência das ações, das palavras, dos gestos, que nós vamos distinguir aquilo que beneficia apenas a criatura e que, portanto, é um mal, daquilo que beneficia a todos e que representa o bem comum, que é o bem verdadeiro. Uma parábola muito linda que fala sobre julgamento, sobre ceifa, sobre como Deus avalia o nosso crescimento espiritual e o próprio crescimento da humanidade, de uma maneira muito paciente, muito amorosa, sem afobamento, sem julgamentos precipitados, esperando que cada um de nós revele os frutos, os resultados de uma longa e árdua semeadura, para só depois efetuar o trabalho da colheita. E a colheita como aquele momento da aferição. No caso dos homens, principalmente, quando chega o momento da morte, a grande aferidora e niveladora de todos os homens, que pede contas de todos os nossos atos e da maneira como conduzimos a nossa vida. E também os grandes ciclos de avaliação da humanidade, como estamos passando agora. Um grande momento de ceifa coletiva em que os valores da humanidade estão sendo reavaliados à luz dos seus efeitos e dos seus resultados. Muitas teorias sociais, muitas práticas políticas, muitas práticas econômicas começam a revelar agora a sua força destrutiva, representando aquele joio que deve ser separado, amarrado ou atado em molhos em conjunto para ser queimado, e o trigo sendo preparado para gerar o pão espiritual da evolução. Uma parábola belíssima que fala de progresso espiritual e de avaliação, de resultado, a gerência de Deus sobre a terra. É curioso porque Jesus a conta para falar do reino de Deus. E aqui ele enfatiza esse aspecto administrativo da providência divina, mas utilizando os elementos da agricultura. Talvez, se Jesus a contasse hoje, utilizasse os elementos da gestão de empresas, da gestão do serviço público, etc. Mas como contou a parábola 2000 anos atrás, utilizou aqui elementos da vida agrícola do seu tempo para trazer essa rica mensagem consoladora, mas que não deixa de ser também uma advertência para todos nós. Até o próximo episódio.